E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa aula onde falaremos sobre recursos instrucionais, que nada mais são do que os recursos que utilizamos para facilitar o aprendizado e o entendimento dos nossos alunos no momento em que estamos explicando algo ou pontuando algo especificamente. E vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, a começar por flipchart e quadro, que são elementos que eu não vou utilizar, pelo menos nessa aula, né, e nesse curso, mas vou deixar aqui para vocês alguns cuidados básicos que você precisa ter. Bom, como estamos falando de gravação, você precisa tomar cuidado com o reflexo, tá? Se você for utilizar um desses recursos, dependendo da posição que ele tiver, pode refletir, e aí você, no ângulo que você está, você não percebe, mas aí no ângulo da gravação do vídeo, vai estar um reflexo bem na tela. Então você precisa sempre fazer um teste, gravar um pedacinho e verificar como que ficou na gravação, se está atrapalhando. Outra sugestão muito importante aqui você percebe, né, estou magrinho na capa do Batman, como o pessoal fala, isso aqui tem para uns 10 anos aí, mas eu tive um aprendizado muito interessante aqui. Naquela época, o aprendizado online ainda não era massivamente pelo celular, né? Hoje em dia as pessoas estudam também pelo celular. Naquela época era majoritariamente pelo computador, ainda mas hoje as pessoas utilizam muito o celular. E aqui, olha, você percebe que as pontuações são grandes, tá vendo? Aqui não, aqui é muito pequenininho. Então, evita colocar, né, coisas pequenininhas. Outro ponto importante esses elementos, eles servem para apoiar e para ilustrar o seu, assim, aquilo que você está querendo passar para a sua audiência, para o seu público, para os seus alunos. Então é algo específico. Você não tem que usar o quadro ou flipchart como na época da tia, né, lá na escola, que ela escrevia e depois ela falava, agora vocês vão lá e anota tudo. Aí a gente ia, copiava tudo no caderno. Não, no mundo online, se você começa a digitar muito, escrever muito, e já fica muito tempo em silêncio, em vídeo você já perde ali a atenção dos alunos. Então, mesmo quando você está pontuando, igual ali, ó, rosto, então eu estou escrevendo rosto, lá, estou escrevendo e estou falando. 75, olha, 75%. Porque enquanto você está falando, você está ilustrando, a pessoa tem mais recursos dela, né, do cérebro dela, captando aquela informação. Então isso é muito útil. Mas quando a informação é muito pequena, como aqui, a pessoa às vezes pode usar óculos ou tem problema de vista, então aí complica, né? E sem contar que nessa época aqui a iluminação também não estava muito boa, você percebe, olha, parece que tem uma sombra bem em cima aqui da onde eu estou escrevendo. Agora aqui não, aqui já é o efeito mesmo do vídeo que foi colocado propositalmente, mas também não compromete o que está escrito. Então tem que ficar atento a esses detalhezinhos que são os principais. E outra, tomar cuidado para você não entrar na frente do que está sendo escrito, tem que tomar esse cuidado. E outra situação, se você vai escrever algo, mas a sua câmera não é muito boa, se a resolução não é muito boa, o melhor a se fazer é você usar outro método, de repente uma caneta digital, que a gente vai ver já já, né? Mas se você for fazer, por exemplo, dessa forma aqui, no vídeo pode ser que fique meio embaçado, né? Outro ponto, às vezes a máquina é boa, a sua câmera é boa, seu celular é bom, beleza, você filmou, tá ótimo. Mas aí na hora de você compactar esse vídeo para poder mexer nele, eu vou ensinar vocês a explicar o que é isso lá na aula de edição,
aí pronto, vai dar ruim. Vai dar ruim porque vai perder resolução e a pessoa não vai conseguir ler, entender o que está escrito. Então, se você tomar esses simples cuidados que eu falei para você, já vai ser um diferencial aí na sua apresentação pelo Flipchart ou pelo quadro. Então, aqui nós já temos dois exemplos aí de modelo e TV, que também são recursos que podem ser utilizados no ato da sua instrução. Então, aqui vamos entender modelo, né, como objeto, como, sei lá, se você trabalha ensinando a fazer escultura, o material em si. Se você trabalha tendo que mostrar detalhe de alguma coisa, então você, tipo, fazendo como estou fazendo aqui, e mostrando objetos, né? Então aqui nesse caso, foi uma aula, né? Claro, está dentro da minha realidade, você tem que ver dentro da sua. Aqui é uma aula de neurofisiologia, então naturalmente eu estou mostrando peças, né? Ou melhor, mostrando algumas situações dentro de peça anatômica, está certo? Então, de repente, você pode fazer uma demonstração de algo e o seu modelo pode ser uma pessoa e você demonstrando alguma coisa. O seu modelo pode ser, você trabalha com moda, mostrando a camisa, mostrando as bijuterias. Se você trabalha com agronegócio, você mostrando como é que cava a terra, não tem limite. Então, demonstração. A demonstração ela é um recurso instrucional poderosíssimo para essa finalidade de assimilação dos alunos. E do lado aqui eu coloquei TV, né? Algumas pessoas eu já vi que gravam vídeo com apresentação no PowerPoint. Então vamos aplicar, aliás, PowerPoint não, é Datashow, né? Onde projeta na parede lá e vai explicando em cima da projeção da parede. Assim, eu nunca gravei aula dessa forma. Datashow eu sempre usei, por exemplo, nas empresas e tal, mas assim, gravado, eu ainda não usei o Datashow. Mas acaba aí sendo um recurso que você pode testar também. Se você não tem uma TV grandona, né, que possa utilizar, né, você pode, de repente, testar se você tem um Datashow, né? Agora, uma coisa interessante, se você reparar aqui, essa minha TV de instrução, ela é imensa, Então, o que eu tive que fazer nessa situação? Eu tive que dividir a apresentação e colocar o que eu queria mostrar de um lado da tela, que no caso é o lado esquerdo. E o lado direito, ele só tinha ali uma imagem de fundo para poder tampar, né, o restante, para não ficar tudo preto. Por quê? Porque nessa parte aqui é onde eu fico. Então não tem como ver informação aqui, né? A não ser que eu fizesse um vídeo, gravasse o vídeo com a câmera ou o computador, enfim, bem distante, aí ia me gravar num todo. Agora, se a sua TV é menor, é pequena, aí você não vai precisar fazer isso, porque a TV daria aqui assim, olha, tá vendo? Aqui do lado, enquanto você ficaria, né, próximo dela, e sempre que mostrar algo, você precisa apontar, né, precisa dar os detalhezinhos aqui, olha, igual estou fazendo aqui agora, olha, estou apontando para a lâmpada, estou apontando aqui para a chavezinha de boca, e estou apontando aqui para o notebook, só como exemplo. Isso facilita as pessoas. Eu tenho certeza que mesmo se você tiver no celular, você deve ter feito assim, ó, para poder olhar para onde eu estou apontando. Porque as pessoas têm essa tendência de olhar para onde o outro está olhando ou para onde o outro está apontando. Olha, mais um recurso aqui muito bom, que, como eu disse lá na parte do Flipchart, se você de repente está escrevendo e você percebe que pode ficar embaçado alguma coisa, uma boa solução é você utilizar aí uma caneta, né? Eu coloquei aqui duas como exemplo, depois na aula de gravação eu vou mostrar melhor
como que é a caneta, aqui só para vocês verem enquanto recurso. Essa aqui foi a minha primeira, foi dessa aqui mesmo, exatamente. Tá? Ela é simples, é como se fosse um mouse, tá? Só que é um mouse que essa aqui é a base dela, ainda está faltando a partezinha que é o que vai na entrada USB. Então você conectou na entrada USB, automaticamente ela já dá sinal, você começa a passar, né? Como você passa no mouse nesse negocinho aqui de apoio, acho que sei agora o nome disso. Você vai passando e ela vai escrevendo, ela é mais confortável, é anatômica à mão, então facilita aí. Né? Inclusive foi a que eu comecei, como eu disse. E depois é que eu comprei uma dessa aqui do lado direito, que vocês veem. Né? Essa daqui já é outra, ela está aqui chapada. Eu vou mostrar ela melhor para vocês na aula que condisser com esse assunto. Tá? Aqui é só para vocês verem que aí ajuda, né, pessoal? Porque você está falando algo, né? Então aqui no próprio PowerPoint você já pode, né, fazer demonstração. Se você quiser escrever alguma coisa, não vou conseguir escrever legal que eu estou com o mouse, né, fazendo com o mouse. A caneta, que no momento não é o principal, está desligada. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que até que eu consigo colocar. Consigo aqui, ó. Ó. Olha que maravilha, ó. Bronísio. Então fica mais fácil se você precisa, né, botar, por exemplo, uma tela branca ou para poder escrever, se você vai dar uma aula de física, de matemática, então você precisa, né, falar, igual eu estou falando aqui na telinha, e você precisa ter uma tela branca, que muitas vezes pode ser até o próprio PowerPoint, né, tela branca, e aí você do lado vai, né, só escrevendo e pontuando o que você quer ressaltar para o seu aluno. Bom, aqui é outro recurso instrucional, pessoal. Esse aqui não é bem um recurso para os alunos. Isso é mais um recurso de instrução para o instrutor, né, para facilitar. Então, o que é um teleprompter? Muito utilizado em telejornal, que é aquela peça, né, tipo um telão preto assim, que tem umas letras escritas. Eu dei mole, eu poderia ter posto uma imagem aqui para você ver. Que ele está lá na frente falando assim, olhando para a câmera, mas na verdade ele não está olhando para a câmera, ele está lendo aqui embaixo no teleprompter o que está passando. Mesma coisa acontece com um político em época de campanha. Às vezes é tão bizarro que dá para você ver. Pelo esporte e pela cultura, vote em Rafael Bronísio 2030. Número 55242. Então você percebe, né, que a pessoa está ali. Então é porque ela está utilizando um teleprompter. Essas imagens que eu coloquei aqui são imagens de um documentário que eu fiz, o qual eu sou apaixonado por esse documentário que eu fiz. Eu me sinto muito orgulhoso, sabe, de saber que eu fiz uma obra tão bonita quanto essa. E eu tirei esse print aqui porque foi a parte onde eu vou num monte, né, para poder explicar. O documentário é o rosto de Jesus. E se eu me lembrar, eu deixo o link aqui. Se eu não lembrar, está no YouTube. É só você pesquisar o rosto de Jesus. Então ele foi feito, a minha fala foi feita por escrito, mas eu não tinha um teleprompter. Então o que eu fiz? Olha, papel e caneta. Então eu coloquei debaixo assim, ó, por exemplo, aqui debaixo da câmera, igual você está vendo aqui agora, e aí eu comecei a ler. Só que quanto mais perto você está, mais perto dá para ver o movimento dos olhos. Quanto mais se afasta, né, mais perto que eu digo, é mais perto da câmera. Ó, eu estou pertinho aqui, ó, estou o quê? Deixa eu ver, 1 palmo praticamente da câmera. Então nesse 1 palmo aqui, ó, o que eu fizer de movimento, você percebe com mais facilidade. Se eu tiver que ler, você percebe. Agora, quanto mais afastado eu tiver, menos você vai perceber esse movimento dos olhos. Porque como está mais distante, os olhos vão mexer menos. Quanto mais afastado, eles mexem menos. Quanto mais próximo, ele precisa ir lá para poder ver
o início do que está escrito e precisa ir até o final do que está escrito. Quanto mais afastado, o olho já vê com mais facilidade, então não precisa mover muito. Então é isso, eu fiz papel e caneta. Às vezes eu ia fazer algumas lives que eu utilizava, sabe o quê? Post-it, que é aquele papelzinho amarelinho, que ele é mais ou menos, deixa eu ver se eu acho um papelzinho aqui, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Então o que eu fazia? Tem um tempo que eu não faço, né, mas eu ainda faço. Eu quero dar uma live, só que eu preciso lembrar dos tópicos que eu vou falar. Então aqui, olha, eu só coloco os tópicos, né? Tópico 1, tal, tipo assim, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na caneta. Que aí facilita para você entender. Vamos supor aqui, ó, eu fiz aqui, ó, aqui tá a folha, né? Não vai ficar 100%, que a caneta está um pouco afastada de mim aqui. Mas, ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, sei lá, tópico 5, o que eu vou falar. É tipo um gatilho para eu me lembrar do assunto. Então, se eu vou falar sobre as 3 formas de, sei lá, de vender imóvel. Então, aqui, olha, eu boto o tópico 1, vender, não sei o que, eu não sei, eu estou falando aleatoriamente. Tópico 2, captar clientes não sei aonde. Tópico 3, não sei. Aí quer dizer, o que vai acontecer? Aquilo vai me dar uma segurança maior de não me perder, tá? De não me perder. Eu vou ler o próximo tópico ali e vou discursando sobre ele. Quando eu tiver falado tudo que eu tinha para falar, eu já vou para o segundo tópico. E aí eu não vou esquecer o que eu tenho para falar. Então é um tipo de recurso, não o teleprompter propriamente dito, mas de repente você usar um pequeno recurso assim, lembrei, nesse daqui eu usei folha A4. Então eu digitei lá um textozinho básico e depois à distância eu estava lendo. Agora, uma coisa que eu faço, eu nem sei se isso é uma técnica oficial, né, de telejornal, enfim, mas eu falo como se eu estivesse conversando com o texto. Então eu estou lendo aqui o texto, aí eu estou assim, ó, bem-vindos a mais um encontro semanal. Hoje nós vamos falar sobre vender imóveis. Repararam, eu falo como se eu estivesse conversando com o texto, porém, olhando para o texto, a pessoa não vai perceber que eu estou ali tenso. Bem-vindo a mais não sei o que, não sei o que. Não estou naquela tensão de quem está lendo. Eu estou relaxado porque eu estou, entre aspas, conversando com o texto que eu estou lendo. Então você pode utilizar pedaço de papel, você pode utilizar papel ofício e ainda pode utilizar aplicativo, app. Tem vários aplicativos de teleprompter. Eu já anotei ali na aula lá de gravação, eu vou também mostrar como você pode baixar um teleprompter, mas não é para esse momento aqui. Aqui eu só estou dando ideias para vocês de recursos instrucionais. Outro ponto aqui que eu utilizo, e você pode utilizar também, tem liberdade para isso, é utilizar material escrito. Por exemplo, aqui ó, nessa tela eu estou com o meu livro Desafie-se. Eu estou dando uma aula baseada no livro, então eu vou, claro que eu não estou aqui lendo. O que é que você pode fazer? Você pega pedaços específicos que você vai... Como é que eu vou pegar para vocês verem? Está aqui perto. Por acaso está aqui perto, vai dar para eu mostrar. Olha aqui, ó. Vê se dá para ver tudo riscado. Acho que dá para ver, né? Ó. Olha como que eu sublinho tudo. Tá vendo? Deixa eu ver se tem parte aqui mais forte. Tem algumas partes aqui. Teve uma que eu risquei bem aqui. Deixa eu só ver se eu acho. Ah, aqui, ó. Olha, aqui fica bem nítido para você ver, ó. Tá vendo?
Olha aqui, ó. Inclusive foi esse vídeo aqui, foi aqui, ó, desse tema aqui, ó, inveja, que foi a aula. Olha como é que eu marco aqui, ó, tá vendo? Que são as partes que eu vou utilizar, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó, tudo riscadinho? Talvez não tenha dado para você ler, porque a resolução de webcam é uma resolução menor. Mas isso facilita. Você não precisa ler o livro inteiro, tipo, ou a apostila inteira, ou a manchete inteira. Você pode ler por parte, você risca algumas partes, né, sublinha, da qual você vai falar. E aí, você pode também usar o recurso de, enquanto você lê, se você não quer que as pessoas vejam você lendo, você pode colocar em cima um vídeo, né, ou imagens referidas ao assunto que você está lendo. Então, se eu estou lendo sobre inveja, eu posso colocar pessoas ali com aquela feição de inveja em cima, na hora que eu falo, né, estou falando do assunto, mas não vai me aparecer lendo. Vai aparecer a imagem. Isso eu vou ensinar vocês na parte de edição. Mas se você quiser aparecer lendo também pode, principalmente se for aula, não tem problema. Pessoal, vamos abrir agora aqui na aula sobre decepções. Então vamos ler, eu quero que você acompanhe comigo, né, a parte tal. Claro que você não vai ficar aqui o tempo todo. Se você ainda não experimentou uma grande decepção, a qualquer momento, já imaginou? Aí fica ruim. Se fosse assim, é mais fácil você dar o livro para a pessoa e ela lê. O objetivo, né, de quando você utiliza recurso assim, é você explicar aquele recurso, né? É você ampliar, ou de repente você dá a sua sugestão, você dá o seu posicionamento, ou você dá a sua instrução. Está certo? Bom, pessoal, então espero que esses recursos básicos aí já sirvam para você, né, dar o seu, assim, ajudar a clarear a sua ideia, as suas ideias, no momento em que você estiver colocando para fora o seu conteúdo para ser uma colocada com mais brilho, com mais facilidade ao seu aluno na hora de compreender o que está sendo dito. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!